Muito cuidado, porque esta quarta-feira pode ser um dos dias mais tensos para o mercado de criptomoedas. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin. Também vou estar falando de um evento macroeconômico, na verdade, alguns eventos macroeconômicos que podem balançar o mercado de criptomoedas e todos os mercados do mundo nesta quarta-feira. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo. Se você conhece pessoas que se interessem pelo tema de criptomoedas, participa de grupos onde o tema é criptomoedas, compartilhe meu vídeo lá, assim você ajuda bastante o canal. E se você não conhece a corretora Coinex, pessoal, eu recomendo que criem uma conta lá e conheçam essa corretora. Ela tem vários recursos interessantes para investidores de criptomoedas. Ela tem, pessoal, o mercado de pré-tokens, tá? Isso aí é algo que ela lançou no final de 2024 e nesse mercado você consegue comprar, investir e operar moedas que ainda nem foram listadas, tá? Que não estão listadas não só na Coinex, mas em outras corretoras. Você pode fazer operações, só tem que tomar cuidado aqui que a liquidez geralmente é baixa nesses tipos de tokens, mas você pode aí fazer a negociação. Você pode, por exemplo, nesse pré-aval aqui, você pode, por exemplo, ir lá e negociar, tá? Você pode fazer compras aqui e aí você pode estar especulando como o preço desse token vai se comportar nos próximos dias até o lançamento, tá? E depois você pode liquidar isso e receber em USDT, tá? Então, acho bastante interessante, tem vários recursos interessantes aqui nessa corretora, tá? Ela tem, pessoal, um simulador de negociação de futures, tá? Isso aqui é muito útil para quem está querendo aprender a fazer operações e não quer colocar dinheiro de verdade. Você pode criar um saldo fictício aqui, como esse que está aqui, e fazer operações. Tem bastante coisa legal aqui nessa corretora. Se você ainda não tiver conta lá, o link vai estar embaixo, beleza? Bem, pessoal, vamos aqui falar da situação do Bitcoin, comentar sobre a análise gráfica. Não tá fácil, né, pessoal? Hoje tivemos mais um dia de queda para o Bitcoin. Não foi uma queda forte, né? A gente teve aí uma queda nesta terça-feira de aproximadamente 1%, tá? Mas, de qualquer forma, pessoal, a situação do Bitcoin não está legal. Primeiro, porque amanhã vai ser um dia tenso, né? E segundo, porque nos últimos dias o Bitcoin rompeu para baixo ali um triângulo simétrico com alvo na região dos 94 mil dólares. Então, o gráfico está indicando que o Bitcoin pode chegar nos 94 mil dólares nas próximas horas ou dias, tá? Em termos de tendência principal, quando a gente olha uma tendência que eu falo principal, uma tendência de mais longo prazo, a gente ainda segue em alta para o Bitcoin, mas nos últimos dias aconteceu um evento lá na China, né? O lançamento do DeepSeek, um aplicativo de inteligência artificial que acabou abalando o mercado americano, principalmente ativos de tecnologia, e as criptomoedas, infelizmente, sofreram com isso, porque as criptomoedas acompanham muitos ativos da Nasdaq, tá? Então a gente tem que ficar esperto, porque parece que essa história não acabou, tá? Em termos de gráfico, que eu consigo ver esse alvo nos 94, tá? Mas a gente não pode deixar de falar da macroeconomia, porque eu acho que é aqui que o bicho pega, tá? Amanhã, meus amigos, vai ser um dia muito tenso para o mercado como um todo. Hoje tivemos o dado de confiança do consumidor que veio abaixo do esperado, o que é bom, mas é amanhã que a gente vai saber os efeitos dos últimos dados macroeconômicos. Amanhã a gente vai ter o Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, falando em público. Teremos aí a declaração do FONC, né, a decisão da taxa de juros, que o mercado não espera aqui que tenha mudanças, o mercado espera que ela fique ali na casa dos 4,5% ao ano, tá? E a coletiva de imprensa, meus amigos. A atenção do mercado amanhã nesse evento vai ser em relação ao que o Jerome Powell vai sinalizar em termos de políticas de taxa de juros futuras. O mercado está ansioso para saber se a gente vai ou não ter 3 cortes de juros neste ano de 2025. Se o Jerome Powell falar coisas que fizerem o mercado entender que nós vamos ter 3 cortes, pode ser que a gente tenha
aí o mercado um pouco mais animado após e durante as declarações dele, né? No entanto, se ele tiver uma postura como teve na reunião de dezembro, dizendo que o foco deles é combater a inflação, se a palavra que ele mais usar for inflação, a preocupação dele, ele demonstrar que a preocupação é a inflação, o mercado pode entender que os juros não vão cair tão cedo, pode demorar muito, e que talvez exista até risco de não ter cortes de juros neste ano de 2025, e aí a gente pode ter uma queda, tá? E para piorar, meus amigos, não vai ser só a reunião do Fed, amanhã a gente também vai ter 3 balanços extremamente importantes, tá? Amanhã, nesta quarta-feira, a gente vai ter a publicação dos balanços corporativos da Microsoft, que caiu muito ontem na segunda-feira devido ao lançamento da inteligência artificial chinesa, da Meta Platforms e da Tesla, tá? E da SML também, que é uma empresa aí do setor de tecnologias, tá? De tecnologia. Mas o importante, meus amigos, é porque tem 7 empresas conhecidas como 7 magníficas, que são as que vêm puxando as bolsas americanas para cima. Entre elas a gente tem principalmente a Nvidia, desde 2023 está puxando o SP500, o Nasdaq para cima, Microsoft também, Meta, né? Nem tanto a Meta, que é o Facebook, nem tanto a Tesla, mas ainda assim elas são empresas que têm performado muito bem, são empresas de market cap muito grande, tá? E por que elas são chamadas de 7 magníficas? Essas são empresas aí que se destacam aí pela inovação, tá? E o monopólio nas áreas em que elas atuam, né? A gente tem aí a Apple, tá? A Microsoft, a Alphabet, que é a Google, a Amazon, a Nvidia, Meta e Tesla, tá? Dessas 7, pessoal, a gente vai ter 3 amanhã divulgando o balanço, e depois de amanhã, na quinta-feira, a gente vai ter a Apple e, deixa eu ver, a Amazon, se eu não me engano, também, tá? Eu acho que não, tá? Mas a gente vai ter 3 só amanhã dessas 7 importantes empresas. Elas, pessoal, como eu disse, são empresas aí do setor de tecnologia, líderes principalmente no setor de inteligência artificial, que é a hype que surgiu desde que a gente teve o lançamento do ChatGPT 3 no início de 2023, tá? Isso aí trouxe uma revolução praticamente na inteligência artificial disponibilizada para o público, tá? E essas empresas, pessoal, elas possuem modelos de negócio que permitem gerar receitas recorrentes, tá? Que são por meio de assinaturas, serviços digitais, publicidade, né? Como é o caso do Facebook, Microsoft, tá? Enfim. E, pessoal, elas têm um poder também em termos de dados, tá? Elas dominam o processo de coleta de dados no mundo. Isso permite que elas lucrem muito com a inteligência artificial, com a publicidade digital, tá? A Nvidia não vai divulgar balanço amanhã, né? Mas a Nvidia, ela se beneficia diretamente desse boom dessas empresas de IA, porque ela fabrica os chips que são usados para treinar os modelos, tá? E além disso, essas 7 magníficas, elas têm operações em praticamente todos os países do mundo, né? E isso faz com que elas tenham uma grande influência sobre governos e economias, tá? E elas trazem muito dólar para os Estados Unidos, né? São empresas que operam, por exemplo, quando você usa o Facebook aqui no Brasil, e você paga para impulsionar um carro que você está vendendo, você está pagando uma parte desse dinheiro, vai lá para os Estados Unidos. Então essas empresas levam muitos dólares para os Estados Unidos, tá? Elas têm aí uma certa resistência às últimas crises, tá? Mesmo em tempos de crise, como a época da Covid, essas empresas elas se recuperaram rapidamente devido à demanda constante por serviços digitais fornecidos pela Microsoft, Meta, tá? Não é diretamente o caso da Tesla, mas ela acaba se beneficiando também, tá? E existe um alto interesse dos investidores no mundo inteiro em colocar dinheiro nessas empresas, porque elas compõem a maior fatia dos ETFs e índices, como SP500, Nasdaq 100, e atrai muito dinheiro, muita gente coloca dinheiro, tá? Muitos fundos de hedge, fundo de pensões, investidores institucionais compram ações dessas empresas como forma de garantir um bom retorno, já que muitas vezes elas têm margem de lucros que são muito acima da meta, acima da média, tá? Porque, por exemplo, você imagina uma empresa como a Microsoft, né? Ela faz um software, depois que ela fez um software, o custo dela
para manter esse software, para distribuir, não cresce, tá? Ela tem um ganho de escala enorme. É algo totalmente escalável. Ela pode vender para 1.000 ou para 5.000 ou para 10.000 pessoas e o custo dela não vai aumentar proporcionalmente. Não é como uma fábrica de carro que fabrica um carro e para cada carro que ele fabrica mais, ele vai ter um aumento no custo variável e talvez até no custo fixo. Não, aqui eles têm vamos dizer assim, eles têm um ganho de escala de forma que eles conseguem fazer algo aí que é muito lucrativo no mundo inteiro. Então essas 7 magníficas que eu citei, elas são consideradas as empresas mais resilientes e valiosas do mundo, tá? Em termos de valor de mercado, todo mundo quer colocar dinheiro nessas empresas. E como vocês sabem, pessoal, na última semana a gente teve ali a China lançando ali, né, produtos chineses ficando mais famosos da inteligência artificial. E isso é meio que uma ameaça para essas 7 magníficas, tá? Especialmente para a Nvidia e Microsoft, que é uma das que vai ter a divulgação do balanço, né? A Microsoft tem uma boa parte das suas receitas aí ligadas a investimento em inteligência artificial. E se os investidores temerem que o domínio dos Estados Unidos e dessas 7 magníficas nesse setor está ameaçado, isso pode puxar a ação para baixo. Já aconteceu na segunda-feira, então o mercado ele vai ficar de olho nesses balanços, porque se os investidores ficarem nervosos com o desempenho dessas empresas, no caso amanhã, principalmente com o da Microsoft, isso pode gerar aversão a risco, tá? E, pessoal, nos últimos anos as criptomoedas têm tido uma correlação crescente com as ações do Nasdaq, com as 7 magníficas, tá? Ativos de tecnologia. E tem até algumas aí que já tem, né, que tem investimento no próprio Bitcoin, como o caso da Tesla. Inclusive no balanço da Tesla amanhã a gente vai conseguir saber se tiveram alguma movimentação de compra ou venda de Bitcoin. E caso, por exemplo, amanhã esse balanço da Microsoft não agrade, principalmente se as projeções futuras assustarem os investidores, isso aí poderia gerar uma fuga para a liquidez, tá? Que é quando ocorre o medo de uma crise no setor, que a empresa pode ter uma queda de faturamento e os investidores poderiam fugir para ativos mais líquidos e seguros, como é o caso do dólar, talvez títulos do governo americano, tá? Ou fazer mesmo uma rotação, investindo em ativos mais conservadores, entre aspas, ações de empresa do setor real nos Estados Unidos, construção civil, esses outros setores, já que essas 7 magníficas estão com múltiplos extremamente esticados. Uma outra aqui que eu estava esquecendo de falar, que vai divulgar o balanço também amanhã, a IBM, tá? Ela não é uma das 7 magníficas, mas ela é uma empresa do setor de tecnologia importante e provavelmente esses balanços sairão aí após o fechamento do mercado ali, depois das 5 horas da tarde, tá? Então, fiquem de olho porque a gente pode ter bastante volatilidade nesse horário. E além disso, pessoal, a gente também não pode deixar de falar da análise de sentimento do Bitcoin, tá? Nesse momento, temos mais pessoas apostando que o Bitcoin vai subir do que ele vai cair. E quando isso acontece, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque pode acontecer de o mercado buscar a liquidez que está abaixo. Embora a gente não tenha tido, por enquanto, um aumento no Open Interest. Tá? Pelo contrário, o Open Interest caiu desde ontem, desde aquele movimento de liquidação e até agora não se recuperou, tá? Indo aqui para o Liquidation Rich Map da HighBlock, meus amigos. A gente tem bastante liquidez acima. Aliás, me desculpem, tá? Isso aqui é da CoinGlass, eu não tô com assinatura na HighBlock, tá? Indo aqui para o Liquidation Rich Map, ele diz que há mais liquidez acima do que abaixo, principalmente na região dos 107 mil. Então ele está dizendo que o Bitcoin poderia ir até os 107 mil para pegar a liquidez do pessoal que está apostando na queda, dos shortados, tá? Eu particularmente, pessoal, acho que o impacto maior no mercado amanhã vai vir principalmente do Fed e das Big Techs, muito mais do que a liquidez, tá? Então, essa é a situação que eu vejo aí para o Bitcoin em termos de análise de sentimento. Em termos de análise das principais criptomoedas do mercado, pessoal, indo aqui para o gráfico da Ethereum, tá? Não consigo ver padrões nela por enquanto, tá? Ethereum, a gente precisa ter bastante atenção que ela não pode romper para baixo a região dos 3 mil dólares. Se ela romper, aí ela forma um ombro, cabeça, ombro, aí ela pode chegar ali perto dos 2.300 dólares, tá? Por enquanto, sem padrões novos, ela está em cima do suporte aqui, não pode de jeito nenhum romper. Solana, meus amigos, o gráfico da Solana parece estar rompendo para baixo aquele topo duplo, ou pelo menos está prestes a romper, ela está testando demais essa região, tá? Se ela acabar rompendo essa região dos 230 para baixo,
o alvo para Solana seria lá nos 200, tá? Então Solana poderia corrigir também. Binance Coin sem padrões gráficos, tá? Estagnou nessa região de 670, 700 e já tem meses que ela tá assim, tá? XRP parecia estar fazendo um topo duplo ontem, mas hoje saiu uma notícia de que as informações no site da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos foi apagado sobre o processo da XRP. E ela subiu e ela teve um dia aí de alta, ao contrário da maioria das outras criptomoedas, tá? Mas sem padrões gráficos também. Dogecoin, meus amigos, para mim a Dogecoin rompeu para baixo aí uma bandeira de baixa, com alvo lá nos 22 centavos, tá? Então a situação da Dogecoin não tá legal. Tron sem padrões gráficos, pelo menos na minha opinião, tá? Tom também sem padrões gráficos, está em cima de uma região de suporte, não pode romper para baixo. Avax, meus amigos, a situação da Avax está ficando feia, porque parece que ela iniciou o rompimento para baixo do suporte dos 35 dólares, né? 34, 35. Ela teve aí 6,2% de queda nesta terça-feira, e para mim, a Avax aqui, ela tá formando aí um movimento de queda, tá? Se a gente fizer aqui até uma projeção desse possível movimento, a gente poderia falar até em uma queda para os 20 dólares, tá? Então, cuidado, porque a situação da Avax não tá legal e a gente está num momento bastante sensível, tá? A AVE já bateu o alvo daquele ombro, cabeça, ombro que a gente tinha visto ali nos últimos dias. Por enquanto, ela está em uma região de suporte, tá? Não pode romper ela não pode romper para baixo essa região aqui dos 280. Se romper, aí ela vai formar aqui um topo triplo, tá? E aí ela poderia corrigir muito mais, né? E a gente poderia ter uma correção para ela até a região dos 200 dólares, tá? Então tem que ficar de olho. Pendle segue na mesma, rompeu para baixo um ombro, cabeça, ombro com alvo lá nos 2 dólares e 30 centavos, tá? Outras moedas importantes aí que a gente não pode deixar de comentar. NIR, pessoal. NIR parece ter rompido para baixo aquele possível triângulo descendente que a gente viu no gráfico. E, infelizmente, se a gente fizer aqui uma projeção, vou fazer uma projeção mais conservadora. Não vou pegar ali o topo, não, tá? Só para a gente ter uma noção, a gente teria alvo lá nos 3 dólares e 26 centavos, tá? SUI, meus amigos, gráfico da SUI, não vejo um padrão novo, mas o que eu vejo é que ela perdeu aquela tendência de alta em que ela vinha desde agosto, tá? Então, a situação da SUI agora tá complicada, a gente pode encontrar suportes para ela ali na região de aproximadamente, essa região dos 3 dólares e 40, em que ela já bateu nessa segunda-feira, já foi uma região de suporte importante, o suporte mais forte de todos para a SUI, me desculpem, está na região dos 2 dólares e 30 centavos, que é 61% da retração de Fibonacci desse movimento de alta que ela fez, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Chainlink, né? Chainlink tá conseguindo se manter acima dos 20, ainda parece que ela rompeu para cima ali uma cunha descendente, tá? Mas a situação dela não tá aí muito boa, porque ela caiu nos últimos dias. Vamos ver se ela consegue se manter aí acima dos 20. Se ela romper os 20 para baixo, aí complica tudo para Chainlink, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar, Polkadot, meus amigos, já está quase no alvo daquele retângulo que ela rompeu para baixo, na região dos 5,40, tá? A outra moeda que eu já ia esquecendo de falar, ADA Cardano, né? Nos últimos dias ela rompeu para baixo ali um triângulo descendente com alvo na região de aproximadamente 88 centavos, 87 centavos e já bateu esse alvo, por enquanto não tem padrões novos, tá? Então, vamos ver como fica a situação amanhã com esse movimento do Fed, né? A gente vai saber, a gente vai ter a gente não vai ter gráfico de pontos amanhã, como a gente teve em dezembro, em setembro, em junho, tá? Amanhã a gente vai ter aí, provavelmente, as falas do Jerome Powell para nos orientar, as perguntas dos jornalistas. Todo mundo quer saber se a gente vai ter outros cortes de juros neste ano, quando vai ser, quantos cortes vão ser, tá? Isso aí o mercado está muito ansioso para saber. A gente pode ter bastante volatilidade na parte da tarde, principalmente na hora em que o Jerome Powell aparecer e começar a falar, tá? E depois do final da tarde ali, depois das 5, a gente pode ter bastante volatilidade também no pós-mercado, após a gente ter ali a divulgação dos balanços, tá? Então vamos ficar de olho, irei mantendo vocês informados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram, o link está embaixo, se você ainda não segue, siga para você ficar por dentro das novidades e receber as atualizações. No mais, desejo a todos uma excelente semana, um bom descanso e bons negócios, até mais, tchau!